seja G a função dada por G de x igual a 1 sobre x, tá? Então a primeira coisa que você tem é quem é o domínio da G, quem é? É o R asterisco, é os reais menos o zero. Menos o zero. Tá? Reais menos o zero. Então eu posso até fazer a pergunta: G é diferenciável em zero? G não é diferenciável em zero. Por quê? Zero não está no domínio. Então a função G ela não é diferenciável em zero, pois o zero não pertence ao domínio da G. Assim como essa função f aqui, a função raiz quadrada de x, f de x igual a raiz quadrada de x, ela não é diferenciável em nenhum número negativo. Tá? Dado o número negativo, ela não é diferenciável nesse número. Tá? Agora, se você pegar um P diferente de zero, agora vamos ver o seguinte: dado P diferente de zero, será que ela é diferenciável em P? Primeira coisa, P pertence ao domínio da G. E agora vamos ver o principal, né? O principal aqui é o quê? O principal aqui é testar o limite, né? Então, quem é o limite né? E quem é o limite, vou colocar aqui para aproveitar espaço, limite com x tendendo a P, são duas coisas, ó. Dado P diferente de zero, P está no domínio da G, e o limite de G de x menos G de P sobre x menos P, isso é igual a quê? Vamos lá, é o limite com x tendendo a P. Quem é G de x? 1 sobre x. Quem é G de P? 1 sobre P. X está tendendo a P. Olha, é aquela história. Se o x está tendendo a P, o x está, eu posso assumir que o x está numa vizinhança aberta e estrita de P. E aí eu posso considerar essa vizinhança, claro, como sendo um intervalo, se o P é negativo, é o intervalo menos infinito zero, aberto. Então o x é diferente de zero. Se o P é positivo, é o intervalo zero mais infinito. É o estado do limite. O limite de uma função no ponto, ela depende apenas dos valores da função numa vizinhança do ponto, tá? E aí eu posso assumir que o x é diferente de zero, porque eu posso assumir, por exemplo, se o P é positivo, eu posso assumir que eu estou nessa vizinhança. Tá? Eu posso assumir que eu estou nessa vizinhança. Isso se o P é positivo. O P pertence a essa vizinhança, no caso que o P é positivo. E o P pertence a essa vizinhança, no caso que o P é negativo. Então o x está dentro de qualquer uma dessas vizinhanças. Se o P é positivo, o x está aqui, x é diferente de zero. Se o P é negativo, o x está aqui. Tá? Não me interessa o zero aí. Tá? Tá bom? É x tendendo a P dentro do domínio da função G, né? Então não tem nenhum problema aqui, porque, olha, é o limite, ó. É o limite. Se eu estou calculando aqui, ó,
É o limite, o x está no domínio da f. Como é que eu vou calcular esse limite se o x não está no domínio da f? Ou seja, o P, para calcular esse limite, o P precisa ser ponto de acumulação do domínio da função f, não tem jeito. Tá? Eu tenho de poder me aproximar de P dentro do domínio da função. Ok? Então isso aqui fica sobre x menos P. E esse limite aqui é o limite com x tendendo a P. De quem? Ó, o denominador em cima, denominador comum, xp, certo? E aqui vai ficar o quê? P menos x, x menos P. E eu posso ajeitar isso aqui para ficar o limite com x tendendo a P, tá? Fica, ó, P menos x, eu boto menos aqui, fica x menos P sobre xp, vezes o quê? 1 sobre x menos P. Ok? E isso aqui é o limite com x tendendo a P de quem? De menos 1 sobre xp. Que é igual a quê? Menos 1 sobre P2, que é um número real. Então o limite é um número real. Então logo a f é diferenciável. A f não. A função g, né? Função g. A g é diferenciável em P. Olha, a função raiz quadrada, ela não é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, porque ela não é diferenciável no zero. Mas essa função g aqui, ela é diferenciável em cada ponto do seu domínio. Então você tem aí um exemplo de uma função, ela não é diferenciável no zero. Olha, mas o zero não está no domínio. Tá? Então a frase continua, a afirmação que eu faço, proposição que eu estou anunciando, é verdadeira. Essa função g aqui, ela é diferenciável em cada ponto do seu domínio. Tá certo? Agora, tem uma coisa que deve ser observada, que é a seguinte, voltando à questão das vizinhanças, tá? Sejam f e g funções, ó, sejam f e g funções e P um número real. Se f e g estão definidas e coincidem quer dizer, são iguais em uma vizinhança, e aberta de P, então as funções f grande e g grande dadas por f grande de x, ó, f grande de x é igual a f de x menos f de p sobre x menos p, e a g grande de x igual a g de x menos g de p sobre x menos p. Essas duas funções, elas coincidem na vizinhança aberta e estrita e tirando o P.
Que essas funções não estão definidas em P. A hipótese é que F e G estão definidas e coincidem em uma vizinhança I aberta de P. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho P, e a hipótese é que eu tenho uma vizinhança aberta de P, na qual as duas funções estão definidas. Essa vizinhança, a vizinhança não é estrita, o P está dentro, tá? Mas aí, se isso acontece, o que? Se a F pequena e a G pequena estão definidas nessa vizinhança, então a F grande e a G grande estão definidas e coincidem na vizinhança aberta I menos P, tá? Então, essas duas funções dadas dessa forma, elas estão definidas e coincidem, tá? E coincidem na vizinhança I menos P, nessa vizinhança que é uma vizinhança aberta e estrita de P. Então, quando eu pego essa vizinhança aberta e eu tiro o P, aí essas duas funções F grande e G grande, elas coincidem aqui, claro, porque a F e G coincidem, então tudo igual, tá? Repare que a F grande e a G grande não estão definidas em P. Mas aí eu tenho o seguinte, daí, se o limite de G de X com X tendendo a P é um número real, quer dizer, existe e é um número real, existe e é um número real, então o limite de F grande de X com X tendendo a P também existe e é o mesmo número real. Existe e é o mesmo número real. O que é que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo o seguinte: quem é esse limite aqui? Esse limite é o limite com x tendendo a P de quem? De f de x menos f de P sobre x menos P. E quem é esse outro limite? É o limite com x tendendo a P de quem? De g de x menos g de P sobre x menos P. Ou seja, se um dos limites é um número real, o outro limite também é um número real e é o mesmo número real. Tá? Tá bom? Não tem jeito. Isso é muito útil para você calcular a derivada. De você calcular a derivada, não estou falando em derivada, em você mostrar a diferenciabilidade de uma função definida por partes, tá certo? Como a função módulo, uma função módulo. Mais tarde, nós vamos ver como definir função derivada. Nós vamos ver que essa proposição implica em outra proposição. Ela implica na seguinte: ou seja, essa função aqui, eu já posso enunciar isso. Qual é a consequência disso? É que se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo uma delas é diferenciável, a outra também
é diferenciável, mas intervalo aberto, tá? Aberto. Se duas funções coincidem no intervalo aberto e uma delas é diferenciável em todos os pontos desse intervalo aberto, a outra também é diferenciável em todos os pontos desse intervalo aberto. Está aqui. Pronto. Então veja bem, ó. Considere essa função, ó. Seja f a função dada por f de x igual ao módulo de x. Quanto tempo aí? Para e